Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: Brigada Militar deflagra mais uma edição da Operação Pulso Forte. As ações foram intensificadas na região sul, norte e oeste de Santa Maria. Os hemocentros estão precisando de doações de sangue de todos os tipos sanguíneos para reforçar o estoque. Começa a vacinação com doses bivalentes contra a Covid-19 em idosos atendidos em instituições de longa permanência. E veja também: o calor intenso dos últimos dias castiga santamarienses que vivem sem ventilador e geladeira. E ainda, o turno da tarde do Colégio Marista voltou com muita alegria para reencontrar e conhecer os novos professores. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. Na segunda-feira, Santa Maria registrou a maior temperatura do ano. Os termômetros chegaram aos 39 graus e o calor intenso castigou os moradores da cidade. Em função de uma forte massa de ar quente e seco na região central, nas últimas semanas os santamarienses estão vivendo dias de calor intenso no verão. A tarde desta segunda-feira foi a mais quente do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura chegou aos 39 graus. Já conforme a Baroclima Meteorologia, a máxima foi de 39,2 graus. O desconforto térmico atingiu os 42 graus. Assim como as baixas temperaturas do inverno castigam e deixam muitas pessoas desprotegidas, o calor beirando os 40 graus também dificulta a rotina e intensifica problemas enfrentados no bairro Diácono João Luiz Pozobon. Aqui na Vila Maringá, a comunidade tem sofrido com o calor intenso. Em algumas casas, o ventilador é o único aliado para se refrescar. Por outro lado, algumas famílias estão passando esse verão sem nenhum recurso para amenizar as altas temperaturas. Este é o caso da recicladora Erenita Ferreira, de 54 anos. Um incêndio há 6 meses destruiu a sua casa e agora ela está tentando reconstruir, aos poucos, o lar onde vivem 3 filhos e 2 netos. No calor de Santa Maria, a família não tem ventilador e também não pode refrigerar alimentos, pois a geladeira estragou. Já a água para tomar banho e fazer limpeza vem de uma única mangueira. Calor ou não tendo calor tem que conviver, né? Não adianta querer escolher. Queima a caixinha de ovo para espantar os mosquitos. É assim que a gente vive. Sim. Cozinho por lá de fora, meu fogãozinho a lenha, aí já espanta um pouco deles. Sim. E vocês não têm ventilador? Não. Não tem nada? A gente não tem nada. A minha geladeira também estragou, daí a gente tem que estar assim, pedindo água, gelo coisa para o outro, né? Para a gente tomar também. Sim. Tenta beber bastante água. Água, toma bastante. Eu tomo bastante água. E as crianças? As crianças também, a Maria Vitória também, tá toda hora com a garrafinha de água na mão. A gente toma já na manga, às vezes que já vem mais gelada também, né? A gente toma ali. Toma um banho de manga? Banho de manga a gente toma também. A gente bota ali para dentro da peça onde foi queimada e toma banho ali. Sim, para amenizar um pouco. Não, porque não tem chuveiro também. Tem chuveiro. A gente não tem nada, por enquanto não tem nada mesmo. Tem moinho de gavarzinho. E alimento quando não tem, quando eu vou reciclar, eu ganho na rua também. É assim. A moradora Maria Margarete dos Santos, de 42 anos, também vem enfrentando dificuldades para conseguir manter a casa, os filhos, os netos, e as altas temperaturas não ajudam. O esgoto da residência entupiu e, com o calor, acumulam-se insetos nos arredores da casa. Ela ainda relata o que a família vem fazendo para enfrentar as altas temperaturas. O que a gente está fazendo é isso, botando as crianças para tomar banho na piscina, ligando a mangueira, tomando bastante água gelada e ventilador. Não está sendo fácil, a gente não tem condição para melhorar o que nem diz, né? Nem para ir para as praias, para fazer nada, só isso aí. O calor é uma situação muito complicada para os moradores que não têm as condições, e a tão esperada chuva chegou hoje aqui em Santa Maria, também em muitos municípios gaúchos. Aqui na cidade foi por volta das 4 horas da tarde, a gente acompanha algumas imagens, o céu escureceu com nuvens bastante carregadas e também o vento forte. E a chuva foi bem intensa, com raios, trovoadas em vários bairros, como no centro e também aqui no bairro Camobi. Em alguns pontos foi registrado queda de granizo
granizo. E com o avanço dessa frente fria que está chegando ao Rio Grande do Sul, a partir dessa quarta-feira, as temperaturas começam a entrar em declínio, com as mínimas abaixo dos 20 graus. Nós vamos acompanhar mais detalhes da previsão do tempo e também da situação da chuva aqui em Santa Maria, porque foram 40 milímetros de chuva em menos de uma hora. Então, mais detalhes ainda nessa edição do Jornal do Diário. E dando continuidade ao cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria, a Prefeitura começou a aplicação de doses bivalentes em pessoas atendidas nas instituições de longa permanência de idosos. A primeira ação foi no Lar das Vovozinhas, onde os idosos receberam a primeira dose. Cerca de 80 vovós receberam então a imunização, que faz parte dessa primeira etapa. Trata-se de uma antecipação do que o Ministério da Saúde definiu como fase 1, que inclui também abrigados, pessoas de 70 anos ou mais e comunidades indígenas. Esses deverão ser atendidos conforme a chegada de novas remessas com a imunização. Na última semana, a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde recebeu as doses bivalentes e aqui para a nossa cidade foram enviadas, então, 1.254 vacinas que contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Para fazer essa dose, a pessoa precisa ter concluído pelo menos o esquema primário da vacinação, composta pelas 2 primeiras doses ou dose única das vacinas monovalentes. Pela primeira vez desde o início da pandemia, em 24 horas, o Brasil não registrou nenhuma morte causada pela Covid-19. A média móvel dos últimos 7 dias era de 45 óbitos e cerca de 9 mil novos casos diários da doença. Desde o início da pandemia, já foram registrados 36 milhões de casos da doença e mais de 697 mil óbitos. Os hemocentros estão precisando de doações de sangue de todos os tipos sanguíneos para reforçar o estoque. Em Santa Maria, o Hemocentro Regional criou o bloquinho da doação para atender a demanda de cerca de 15 hospitais da região. Com a proximidade do Carnaval, os hemocentros do estado têm se mobilizado para reforçar os estoques de sangue. Conforme dados do Ministério da Saúde, há uma tendência de queda de até 20% no número de doações de sangue neste período, o que torna-se um risco se considerarmos também a possibilidade de aumento da demanda nos serviços de urgência e emergência. Entre as ações que vem chamando atenção para o cenário está o Bloco dos que Salvam Vidas, divulgado na última sexta-feira pelo Hemocentro do Rio Grande do Sul. O objetivo da campanha é manter o ritmo de doações e os estoques de sangue em dia, visto que o processo é fundamental para garantir a disponibilidade de componentes sanguíneos para pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou outras situações clínicas. No município, o Hemocentro Regional de Santa Maria criou o Bloquinho da Doação, também com o objetivo de atender a demanda de cerca de 15 hospitais da região. De acordo com a rede pública de hemocentros do estado, é necessária a captação de todos os tipos sanguíneos. Os critérios para ser um doador de sangue você encontra em diariosm.com.br. Tá dado o recado, então quem puder ajudar, quem puder fazer a doação esse momento, final de ano e também carnaval é muito importante, os hospitais precisam da sua ajuda. E agora o nosso assunto é educação. Essa semana está sendo de retorno das escolas particulares de Santa Maria. São mais de 11 mil alunos da educação básica que voltam às salas de aula para as atividades do ano letivo de 2023. E o Diário foi em 2 escolas da rede privada para saber como está a expectativa e a preparação para o retorno. A reportagem é de Eduarda Paz. O calor intenso não conseguiu abalar a animação da volta às aulas dos alunos das escolas particulares de Santa Maria. A maioria das escolas da rede privada da cidade retornam entre os dias 13 a 16 de fevereiro. Para a volta do ano letivo, é esperado mais de 11 mil alunos de educação básica nas instituições particulares do município. O Colégio Marista Santa Maria está com uma média de 1.100 matrículas e retornou às aulas nesta segunda-feira, para os alunos do ensino fundamental e médio. Já a educação infantil volta na quinta-feira. O primeiro dia foi marcado por muita animação e folia dos alunos. Nós estamos muito animados e a gente sabe que todo reinício de ano assim gera uma expectativa, tanto nos professores quanto nas crianças,
Temos aqui algumas atrações, um DJ, distribuição de picolé, para acolher com muito carinho o nosso público, né? O motivo pelo qual estamos aí, que são as crianças e os estudantes. A volta é marcada por vários projetos novos e acolhimento do colégio com os alunos. E o primeiro aninho inicia com o Beto, que é um projeto lindo que nós temos aqui com o seu alfabeto. E também vai passando o seu mastro para os outros anos. No segundo ano, nós temos agora esse ano a Letrícia, que vai trazer a letra cursiva para o segundo aninho, o País das Maravilhas no terceiro e dando continuidade o Caminho dos Tijolinhos Dourados do Mágico de Oz para encantar o público do quarto e do quinto ano. As gêmeas, Maria Alice e Maria Eduarda, de 7 anos, vieram com tiaras combinando para o primeiro dia no terceiro ano. Mesmo tímidas, estavam ansiosas para reencontrar os amigos e brincar na hora do recreio. Está ansiosa para voltar às aulas? Sim. Como é que foi as férias? Maravilhosa de professores. O que vai fazer hoje no recreio? Nós estaremos apresentando. Não sei. Para compor A pequena Maria Amália, de 8 anos, está também indo para o terceiro ano. Para comemorar o primeiro dia de aula, a menina escolheu glitter rosa na maquiagem. E como é que tá o coração pro retorno? Tá ansiosa? Eu tô muito ansiosa. Tá louca pra ver teus amigos? Faz tempo que tu estuda aqui, ó? Sim. Tu gosta bastante? Sim. E como é que foi as férias? Foi muito legal. Gostou bastante de brincar? E agora tá louca pra aproveitar o ano, então? Sim. O que tu vai fazer hoje? No recreio eu tô animada, tô muito animada. Quase não dormiu essa noite, né? E acordou mais cedo do que a gente. Pediu para arrumar cabelo, fez a maquiagem como ela sempre faz, né? Muito vaidosa, mas ela tá bem assim, eufórica para rever os colegas e também conhecer a professora nova e assim por diante. Os alunos da turma 31 do turno da tarde já estavam ansiosos para ter a aula de arte com a professora Ana Cláudia e já estão começando a pintar nos cadernos e conhecer os novos conteúdos. As crianças se empolgam, né, com os primeiros dias de escola. E nós estamos recebendo aqui no JD ao vivo o colunista e jornalista Denis Olim, que tem uma informação importante para a área da saúde, né, Denis? Seja bem-vindo ao JD e boa noite para você. Boa noite, Kellen, boa noite a todos. Realmente, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo está fazendo um investimento milionário e já comprou e deve chegar em março o primeiro robô para a cirurgia robótica de Santa Maria e da região central do estado. A gente vê na tela, para quem nos acompanha pela TV Diário e pelas redes sociais, esse robô ele tem braços robóticos que eles entram dentro do corpo do paciente, tem câmeras, e o médico ele comanda por meio de uma tela e de uma espécie de um joystick. Então ele tem muito mais precisão do que a própria mão humana. Com isso permite cirurgias muito menos invasivas, ou seja, faz menos sangramento, menos ferimentos, diminui o tempo de recuperação, ou seja, o paciente ele consegue dar alta bem mais rápido e muitas vezes, em alguns casos, ele consegue um nível de precisão com ganhos bem importantes no tratamento e também no pós-operatório. Por quê? Por exemplo, cirurgias de próstata. Em operações convencionais, em que o médico opera convencionalmente na mão, como se diz, muitas vezes a média é de 50% dos pacientes eles acabam não conseguindo mais ter ereção após a cirurgia de próstata. Usando o robô, devido à alta precisão desse robô, o índice ele sobe para 90%. 90% dos casos, os pacientes após a cirurgia de próstata conseguem manter a ereção, por exemplo, mas há uma série de outros benefícios para cirurgias dos mais variados tipos. A previsão é que esse equipamento chegue em Santa Maria, ele vem dos Estados Unidos, tem poucos hospitais no Brasil que têm já esse equipamento, a Santa Casa de Porto Alegre tem e alguns hospitais do interior agora estão adquirindo. E no caso, ele chega provavelmente até o final de março, mas ainda precisa de todo um treinamento da equipe. Alguns médicos em Santa Maria já estão preparados, porque eles já fazem operações não só em Santa Maria, mas em Porto Alegre, em outras capitais, utilizando já esse robô, mas a partir de agora os pacientes de Santa Maria e região poderão ficar aqui na cidade
e fazer essas cirurgias, possivelmente a partir de abril ou maio. Então, cirurgias dos mais variados tipos, oncológicas, cirurgias até, por exemplo, de hérnia, essa hérnia aqui na parede do abdômen, cirurgias de colo retal, uma gama gigante de cirurgias que vão ser possíveis a partir desse robô, que é o que há de mais moderno hoje em termos de cirurgia no mundo todo, justamente por essa precisão que ele permite, então, garantindo vários benefícios para os pacientes, Karen. Que maravilha essa notícia, né, Deni? Você falou um detalhe importante sobre a questão da qualificação dos profissionais, né? Porque a gente vê a tecnologia servindo em várias áreas agora, né? Muito mais na saúde, mas os profissionais precisam também estar à frente e se qualificar para poder executar a cirurgia. Tem toda uma preparação, porque, por exemplo, esses equipamentos, como ele é robótico, ele precisa de ter toda agora eu não lembro o termo correto, mas os materiais eles precisam ser esterilizados, eles têm um limite de uso, tem todo um cuidado, porque o custo é milionário, é um investimento de alguns milhões de reais, o hospital não divulga, mas eu procurei na internet e vi que em outros locais há robôs como esses que chegam a custar 15 milhões de reais, então todo um cuidado para não danificar o equipamento, mas também porque ele é uma tecnologia totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas em termos de cirurgia. Então, é algo bem diferente do que fazer uma cirurgia tradicional com o bisturi, como é feito hoje em dia. Muito bem, então. E até a recuperação deve ser muito mais rápido, né, Deni? Muito obrigada, então, pela sua participação ao vivo aqui no AJD com essa notícia muito importante na área da saúde. E nós vamos agora para o intervalo e na volta você vai conferir as informações da área de segurança pública e nós vamos então para o intervalo acompanhando imagens ao vivo, vamos ver se temos imagens do Morro das Antenas, estamos vendo que está chovendo ainda em Santa Maria, um pouco mais cedo, por volta das 4 horas, o céu ficou bem carregado, nuvens intensas e muitas nuvens, mas a gente consegue ver um pouquinho aí da câmera que está molhada por causa da chuva que chegou aqui na nossa cidade de forma intensa. Nós vamos então para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria, sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dilcinho e Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie, uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona.
Com um toque especial de carnaval, evento Open Bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Ponto Persona nas redes sociais e saiba mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A Brigada Militar deflagrou na noite de ontem mais uma edição da Operação Pulso Forte. As ações visam o combate aos crimes contra a vida nos bairros com maiores índices de homicídios. Os policiais se reuniram em frente ao quartel da Brigada Militar, de onde partiram para as ações. 3 pessoas foram presas. Policiais fizeram barreiras, abordaram veículos, identificaram e revistaram pessoas em busca de armas, drogas, foragidos e criminosos. A operação, que começou em 2023, já foi realizada várias vezes, em várias cidades e não tem dia para acabar. As ações foram intensificadas no bairro Urlândia, na região sul de Santa Maria, na região norte e oeste. A operação teve apoio de policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar e do Batalhão Ambiental. Nós nos baseamos em indicativos de análise criminal, tanto com o programa Avante quanto do GSEG. Então nós trabalhamos com um sistema de localização geográfica de onde estão ocorrendo os crimes, também com a identificação de horários e dias da semana mais sensíveis, além de quais são os bairros e ruas, inclusive, a gente consegue identificar isso, quais são as ruas, avenidas mais perigosas, assim, do ponto de vista que demandam a ação da Brigada Militar, com um viés de coibir essas ocorrências. Os números parciais da operação mostram que das 7 da noite, quando foi lançada, até a meia-noite, 60 veículos foram abordados, 188 pessoas foram identificadas, revistadas e 3 foram presas em flagrante. E em Tupanciretã, uma operação denominada Monopolium combateu o tráfico de drogas e buscou responsabilizar os envolvidos em um assassinato motivado pela disputa de venda de drogas na cidade. A operação aconteceu na manhã de hoje. A Polícia Civil cumpriu prisão preventiva, mandado de busca e apreensão de um adolescente infrator, 7 mandados de busca e apreensão em Tupanciretã e 3 mandados nos presídios de Cruz Alta, Charqueadas e Santa Maria. Ao todo, foram apreendidos revólveres, rifles, além de munições e porções de drogas. A polícia também apreendeu dinheiro, celulares, um tablet e 2 motocicletas. A operação foi motivada após o assassinato de Vladimir Guilherme Prestes, de 25 anos, em dezembro do ano passado. A execução teria sido realizada por membros de uma facção criminosa que quer monopolizar o tráfico de drogas no município. A família de Marcelo Lacerda pede por justiça. O jovem sofreu um acidente causado por um motorista embriagado. Lacerda estava de moto quando o motorista teria invadido a pista contrária, causando o acidente no dia 31 de janeiro. O jovem teve traumatismo craniano, fratura em uma das pernas e vários outros ferimentos. Ele está internado no Hospital Universitário de Santa Maria, onde já passou por pelo menos 2 cirurgias. O motorista foi preso, mas recebeu liberdade no dia seguinte. O caso está sendo investigado e até agora 4 pessoas foram ouvidas pela polícia. A mãe do motociclista está revoltada ao saber que o motorista recebeu liberdade mesmo após ter sido preso em flagrante. E a família tem vivido dias muito difíceis e pede por justiça. Representantes da Prefeitura assinaram na tarde de ontem o contrato de parceria público-privada com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul para a iluminação pública. A união do município com o BRDE vai oportunizar a troca de aproximadamente 27 mil pontos de luz por lâmpadas de LED, o suficiente para inovar a cidade. Serão 25 mil pontos no perímetro urbano e 2 mil no perímetro rural.
A assinatura ocorreu com a presença do prefeito Jorge Pozobon, do vice Rodrigo Décimo e do governador Eduardo Leite, no Palácio do Piratini, em Porto Alegre. O governador elogiou o BRDE, que tem sido figura importante na aproximação com os municípios do Rio Grande do Sul. Esta é a primeira parceria público-privada que o banco participa. Ainda na tarde, houve reunião de trabalho também em Porto Alegre com a equipe do BRDE, onde foi apresentado o plano das atividades. Uma das questões que ficaram definidas são as visitas à noite em pontos de Santa Maria para avaliar a iluminação atual. Estas pesquisas nas ruas devem começar ainda nesta semana, com prazo de 13 dias corridos. Em entrevista à Rádio CDN, o prefeito e o vice-prefeito comentaram sobre a assinatura do contrato. E a alteração das atuais lâmpadas, que são de vapor de sódio, vapor de mercúrio, metálica, enfim, de vários tipos e modelos, para lâmpadas de LED, vai trazer nesses 20 anos uma economia para os cofres públicos do município de 53 milhões de reais em termos de consumo de energia. Isso é bastante significativo, né? E o prefeito fez uma analogia quando chegou essa informação com relação ao número de escolas. 53 milhões de reais são 10 creches. São 3 escolas, 10 creches que o município pode fazer. Ou outros investimentos, né? Em pavimentação, em outras. Mas, enfim, para ter um termo de comparação, são possivelmente 10 novas escolas que se faria durante esses 20 anos com essa economia. Onde a Brigada Militar e a Polícia Civil vão trazer para nós todos os locais onde há o maior índice de furto de celular, aqueles pequenos crimes que ocorrem ali. Porque eu sempre disse uma expressão: onde tem luz não tem crime. Então, esse foi o pedido que eu fiz para o governador e disse: governador, é importantíssimo que os órgãos de segurança, evidentemente que os órgãos de segurança são vinculados ao governo do estado, então há uma espécie de um sigilo de informações do governador para nós tratarmos essa modelagem, para ter segurança pública em Santa Maria. Eu não posso ter sigilo. Ele já autorizou, então todos os órgãos de segurança vão passar os locais onde tem pequenos furtos, a gente sabendo os locais que tem os maiores índices de criminalidade, nós vamos colocar iluminação em todos os locais. Então, eu não tenho a menor dúvida, nós vamos colocar Santa Maria num outro patamar. Que ótima notícia, então, para a nossa cidade. E no próximo bloco, 2 audiências do caso Gabriel devem acontecer ainda nesta semana. Nós vamos agora para mais um intervalo e vamos acompanhar agora como que está o trânsito na nossa cidade com chuva. A chuva forte começou por volta das 4 horas da tarde e até o momento o registro é de 40 milímetros de chuva, uma chuva muito intensa que atingiu Santa Maria. Estamos vendo imagens ao vivo da Medianeira com a Elvio Basso, agora são 6 horas e 34 minutos e vamos ver um outro trecho, a gente consegue ver um outro ponto da nossa cidade? Nós vamos colocar então para ver como que está a movimentação no trânsito na Avenida Nossa Senhora das Dores. Então os motoristas que estão no trânsito, muita cautela, muita paciência porque a pista está molhada e ainda chove na cidade como já era previsto na previsão do tempo. Nós vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp
955-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube Demais. Muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie. Uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona. Com um toque especial de carnaval, evento open bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Persona nas redes sociais e saiba mais. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria. Sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dilcinho e Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estão marcadas para esta quarta e quinta-feira 2 novas audiências na Justiça Militar sobre o caso Gabriel. 13 testemunhas devem prestar depoimento. Essas audiências estavam marcadas para acontecer nos dias 30 e 31 de janeiro, mas foram canceladas a pedido da defesa dos réus. As audiências acontecem a partir do meio-dia no salão do júri do Fórum de São Gabriel. Outras 2 pessoas também podem depor na ocasião, mas ainda não teriam sido notificadas. As audiências estão sendo presididas pela juíza Viviane Freitas Pereira, da Auditoria de Santa Maria. Os réus estão em São Gabriel e vão acompanhar os depoimentos na audiência. O plenário da Universidade Federal de Santa Maria vai promover uma sessão na quinta-feira, onde vai ser exibido o filme Maravilhas do Universo. Na manhã de hoje, inclusive, já foi realizada a primeira sessão, mas para quem perdeu a de hoje, tem quinta-feira, então acontece a segunda sessão. O público vai poder acompanhar a projeção de Maravilhas do Universo. A sessão tem duração de meia hora, os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com no máximo 15 minutos de antecedência do horário da sessão. A sala tem capacidade para 115 pessoas e essas atividades fazem parte da programação de verão do Planetário. Vamos agora falar do esporte. O Santa Maria Soldiers teve o primeiro treino sob o comando do novo técnico do time. A estreia dos Soldiers no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano vai ser no dia 12 de março. O novo técnico do Santa Maria Soldiers comandou o primeiro treino da equipe no sábado. O mexicano Eric Pérez chegou na cidade na sexta-feira e já estava na atividade que ocorreu no sábado à tarde, no campo da barragem no bairro Campestre. De acordo com o técnico e presidente da equipe, Douglas Rodrigues, ter um técnico profissional contratado é a conquista de um objetivo por parte dos Soldiers. Isso prova, conforme Rodrigues, que o clube está em evolução. No domingo à noite, Eric Pérez também participou do evento que a direção dos Soldiers preparou para acompanhar o Super Bowl, a grande final da NFL, entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. A estreia dos Soldiers no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano será em 12 de março, fora de casa, contra o Canoas Bulls. No dia 26, ainda pela primeira fase, o adversário será o Gravataí Spartans, no estádio dos Eucaliptos. No segundo semestre, o desafio do time será o BFA, Campeonato Nacional da modalidade.
E ainda nessa edição nós vamos falar mais sobre esporte com o Gilson Alves, ele vai estar ao vivo dando as atualizações do Inter de Santa Maria. Nós vamos mostrar agora, antes do intervalo, imagens de um caminhão desgovernado que atingiu aqui em Santa Maria, em uma das ruas. O motorista perdeu o controle do veículo e acabou batendo em 4 carros que estavam estacionados na rua. Por sorte, ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão teria alegado problemas mecânicos. A Brigada Militar está no local, fazendo a ocorrência. O trânsito não precisou ser interrompido. O acidente aconteceu por volta das 4h40. Então, essas são as informações, agora há pouco, deste acidente do caminhão desgovernado aqui em Santa Maria. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a previsão do tempo e sobre os alagamentos e transtornos por causa do temporal que atingiu a cidade agora à tarde. Nós vamos então para o intervalo e vamos acompanhar imagens do trânsito. Vamos ver imagens então da General Neto com a Avenida Nossa Senhora das Dores. O trânsito agora abriu ali no semáforo, no sinal, fluindo normalmente, um fluxo intenso de veículos ali naquela região. E nós vamos também para um outro ponto da cidade, ver como que está o trânsito, a Avenida Nossa Senhora das Dores com a Euclides da Cunha, bem na rótula ali de Santa Maria. Vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria, sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dilcinho e Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Ela falou que não quer mais conversa. Agora tô com ela. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Estamos de volta com o JD agora para falar das informações do esporte. Quem está ao vivo aqui comigo é o jornalista Gilson Alves, trazendo as informações do Inter de Santa Maria. Hoje à tarde teve reunião onde foi definida coisas importantes para o time, né, Gilson? Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite quem acompanha o Jornal do Diário. Verdade, hoje à tarde, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, a FGF, em Porto Alegre, foi realizado o Congresso Técnico da Divisão de Acesso 2023, competição a qual o Inter SM irá disputar. Já havia uma pré-definição de adversários, foram confirmados os nomes que já estavam previstos, mas agora de forma oficial. Então, na primeira fase, o Inter SM terá como adversários o São Gabriel, que é daqui da região, também o Bagé, Guarani de Bagé, Lajadense, Pelotas, Santa Cruz e Guarani de Venâncio Aires. Esses são os times do Grupo A, então o grupo que o Inter SM estará participando. Primeira fase, todos contra todos, 14 jogos, 7 aqui em Santa Maria e 7 conforme o mando de estádio de cada um dos adversários. Depois de todos contra todos, então, 14 rodadas nessa primeira fase, os 4 primeiros avançam ao mata-mata, e aí depois, quartas de final, semifinais e até a final, se o Inter SM for avançando. 14 jogos de certeza, se for passando tem mais 2, se passar tem mais 2, e mais 2, chegando a 20, se o Inter SM for até ao final da divisão de acesso, lembrando que os 2 primeiros garantem vaga na Série A do ano seguinte, no caso 2024. Datas, dia 16 de abril a primeira rodada, e quem for até o final, então se o Inter SM jogar até a decisão da divisão de acesso, 27 de agosto. Uma novidade com relação aos anos anteriores, que o campeonato fica um pouco mais extenso, o que acaba sendo bom para os clubes no sentido que jogam só aos finais de semana. Raramente teremos jogos no meio de semana. Não vou falar que não terão jogos no meio de semana, porque de repente pode chover num sábado, num domingo, previsão de temporal em dias consecutivos, aí o time pode se obrigar a adiar uma ou outra partida. Mas, em geral, jogos só aos finais de semana, do início até o final, de 16 de abril a 27 de agosto. E quem esteve na sede da Federação Gaúcha de Futebol foi o presidente Pedro de la Páscoa. Então, logo terminou a reunião, fiz contato com ele e a gente acompanha a partir de agora mais explicações ou mais informações sobre esse congresso técnico que foi realizado hoje lá em Porto Alegre. Pedro de la Páscoa, presidente do Inter SM, falando. O Congresso Técnico deu a lógica aqui, né? Não tem alteração na tabela, né? Questões financeiras, né? Devido ao aumento de custos, né? A regionalização é a melhor proposta financeiramente falando, né? Então a federação ficou de estudar alguma forma, né? Para o campeonato do ano que vem, né? Espero que a gente não esteja disputando esse campeonato, né? Ficou registro, né? Mas para o campeonato do ano que vem, para que tenha alguma alteração, uma forma de misturar, né? As equipes da nossa região com da outra região, para que tenha jogos, né? Diferentes, né? Em cidades diferentes, que um time, né, possa visitar o outro em outro local, né, para o campeonato ficar mais atrativo e não ser sempre a mesma fórmula, né? Então, mas por enquanto segue a mesma, né? Os nossos adversários são conhecidos. No calendário anterior a gente tinha previsão do final para julho. Prazo foi estendido um pouquinho, impressão minha. Competição 16 de abril até 27 de agosto, tá? Jogos apenas nos fins de semana, tá? Então, serão 14 jogos na primeira fase, né? Aí depois quarta, semi e final. O time que for pra final faz 20 jogos, tá? Então, um campeonato de 20 semanas, né, no caso, que vai dar aí um pouco mais de... em torno de 5 meses, aí. Certo, então, a princípio, nenhuma rodada no meio de semana, nenhuma mesmo, ou vai depender de jogando daqui e dali, algum acordo, enfim? Nenhuma no meio de semana, tá? Os jogos todos em fim de semana. A partir de 16 de abril até 27 de agosto, né? Se fizer o exercício aí de pegar o calendário e dar uma olhadinha, vai dar exatamente 20 semanas, né? De fim de semana a fim de semana. Certo. Uma avaliação geral, então, foi boa, porque isso aí eu posso considerar uma novidade, porque em anos anteriores foi um pouco mais espremido, o que por vezes dificultava a vida do planejamento do clube, que a gente sabe que está organizado, como é o caso do Inter SM. Verdade, dá mais tempo de recuperação para os jogadores, né? Dá para fazer um campeonato mais espaçado, né? Digamos, a competição fica maior, mas também, claro, aumenta os custos, né? Porque a gente tem mais folha de pagamentos também. Então ganha de um lado, do outro nem tanto, mas é um campeonato, né, que a gente está acostumado, enfim, o grupo é conhecido, né? Guarani de Bagé, o Grêmio Bagé, né? O Pelotas, Santa Cruz, Lajadense, Guarani Venâncio, São Gabriel e a gente, tá? Esse é o grupo. Nossa missão é passar entre os 4, né, depois passar 2 mata-mata para colocar o time no lugar que ele merece.
Primeira rodada ou primeiras rodadas serão divulgadas dentro de que prazo, conforme a FGF falou para vocês? Olha, normalmente, Gilson, entre 10 e 15 dias agora sai a tabela. Agora tem o Carnaval, né? Com certeza vai ter recesso na federação. Então, vamos dizer aí, pela data de hoje aí, que até o início de março aí a gente deve ter essa tabela aí. 13 de março começam os treinamentos Inter-SM oficial? Oficial, apresentação 13 de março, né, que vai dar mais ou menos um mês de pré-temporada aí. Como eu sempre digo, uma pré-temporada um pouco diferente, que os jogadores já vêm em atividade, né? Mais de jogos treino, amistosos, enfim, né, nem tanto física como normalmente é. Tá, então a palavra, o bate-papo que a gente teve com o presidente do Inter-SM, Pedro de La Pasco, que hoje esteve participando então do Congresso Técnico da Divisão de Acesso em Porto Alegre, onde foram definidos então as datas e os adversários do Inter-SM. Mais informações você acompanha em diariosm.com.br e também na edição impressa que estamos preparando para amanhã, Kellen. Tá certo, então, Gilson Alves ao vivo aqui no JD, trazendo as informações importantes, então, desta reunião que aconteceu hoje à tarde. Muito obrigada. Voltamos a falar da chuva, porque choveu muito forte na tarde de hoje aqui na região. De acordo com a Baroclima Meteorologia, até as 4h30 da tarde, Rosário do Sul registrou 93 milímetros de chuva, São Cepé 50 milímetros, Restinga Seca 33, Vila Nova do Sul 6 milímetros. Então, teve chuva em toda a região aqui central. Em Santa Maria, o acumulado chegou a 42 milímetros. No bairro Perpétuo Socorro, em torno de 32. E por causa disso, teve muitos alagamentos em pontos aqui da nossa cidade. Nós vamos acompanhando, então, a situação de alguns locais. No Rio Branco, com a Maranhão, teve também alagamentos. De acordo com a Defesa Civil, 3 casas foram destelhadas no Passo das Tropas. Alagamentos registrados também na Rua dos Grumatãs, Nova Santa Marta e também a Avenida Marcelino Champagnat. Então, essa situação depois desse temporal que atingiu aqui Santa Maria e também a nossa região. Esse temporal, essa chuva que já era previsto, a previsão do tempo já estava com essas informações. A gente está vendo também árvores caíram em algumas regiões e a gente vai conferir como que ficam então as temperaturas. A gente acompanha nas telas como que ficam as temperaturas para Santa Maria. Nesta quarta-feira, mínima de 20, máxima... Nós estamos com a previsão errada, então a gente vai deixar de mostrar a previsão, porque infelizmente a gente teve um problema ali, está com a previsão errada, mas a tendência agora é que as temperaturas mínimas fiquem mais baixas e a máxima não devem passar dos 30 graus ou 32 graus nos próximos dias. Então, depois dessa onda de calor, veio a chuva com uma intensidade muito forte aqui na nossa cidade e as temperaturas não vai chegar a esfriar, mas elas vão cair um pouquinho mais. Vamos ver agora o que foi notícia na edição do JD desta terça-feira. Nós mostramos que os hemocentros do estado precisam de doações de sangue de todos os tipos sanguíneos. Essa tendência do carnaval que está chegando representa uma queda de 20% no número de doações de sangue neste período, o que pode ser um risco, pois tem a possibilidade de aumento da demanda nos serviços de urgência e emergência. Em Santa Maria, o Hemocentro Regional criou até o bloquinho da doação, que tem como objetivo atender a demanda de cerca de 15 hospitais da região. O agendamento de horários para as doações de sangue também podem ser feitos pelo site da Secretaria Estadual de Saúde. E nós falamos que, dando continuidade ao cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria, estamos vendo as vovozinhas, então, que tomaram a vacina. A Prefeitura começou a aplicação das doses bivalentes em pessoas atendidas nas instituições de longa permanência de idosos. Essa primeira ação aconteceu no Lar das Vovozinhas. Cerca de 80 vovós receberam a imunização da primeira etapa. Isso tudo é uma antecipação do que o Ministério da Saúde definiu como fase 1, que inclui também abrigados, pessoas de 70 anos ou mais e também comunidades indígenas. E nós trouxemos a informação da família do jovem que sofreu um acidente causado por um motorista embriagado que pede por justiça. A vítima é o Marcelo Lacerda, que estava de moto quando um motorista teria invadido a pista contrária, causando então o acidente. O jovem teve traumatismo craniano, fratura nas pernas, outros ferimentos, está ainda internado no Hospital Universitário de Santa Maria e já passou por pelo menos 2 cirurgias. A família está revoltada porque o motorista foi preso, mas recebeu liberdade no dia seguinte. E
E falamos da ação da Brigada Militar que deflagrou na noite de ontem uma edição da Operação Pulso Forte. As ações visam o combate aos crimes contra a vida nos bairros com maiores índices de homicídios. Os policiais intensificaram as atividades na Urlândia, região sul de Santa Maria também, e os números parciais da operação mostram que das 7 horas da noite, quando foi lançada, até a meia-noite, 60 veículos foram abordados, 188 pessoas identificadas e revistadas e 3 pessoas presas em flagrante. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Você segue acompanhando a programação da TV Diário, porque a seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate. Você pode rever essa edição a partir das 9 horas da noite ou também através do YouTube do Diário. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital